teu coração só tem a ganhar com a casa limpa. O Espírito Santo vai habitar. Com isto ganha fé, que só vai ajudar. Vai vencer as batalhas, não pode imaginar aonde pode chegar. Na vida espiritual, você vai alcançar um grande horizonte, aonde pode chegar. Vai ter conhecimento para onde Deus quer te levar. Tem um plano eterno para você conquistar. Que separador está. Eu não me arrependo em me transformar em um santuário aonde Deus pode falar a respeito do reino, onde a igreja vai habitar por toda a eternidade. Que alegria que dá! Vamos aproveitar. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós vamos falar de mais um assunto hoje. Pedimos toda a tua revelação para alcançarmos, Senhor, entendimento, para ajudar alguém que possa estar confundido, que não tenha alcançado o projeto eterno para sua vida. E a nossa intenção, Senhor, é esclarecer acerca do reino dos céus e tomarmos algumas posturas para ser visto não para a nossa vaidade, mas para ajudar aqueles que necessitam. Vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é a fidelidade, como faz parte, como necessitamos de alcançar esta perfeição de um servo fiel. E nos ajuda, Senhor, nesta conversa que vamos ter aqui neste vídeo gravado, para que vidas possa tirar alguma confusão e ajudar alguém a alcançar este grande benefício. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar fazendo uma leitura em Mateus 24. Mateus 24, 45 a 51, onde vamos entender um pouquinho deste assunto e para expandir aos ouvidos e, por que não, o coração de muitos. Quem é, pois, o servo fiel
e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seus tempos. Vamos repetir. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele meu servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, se e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os temulantes, verá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, aqui nesse texto, só para darmos um início, nós já presenciamos pela palavra de Deus o próprio Jesus falando acerca deste assunto no Sermão da Montanha. Ele faz esta parábola de dois servos, um prudente e um que não é prudente, e um que é fiel e o outro que não é fiel. Então, há uma diferença muito grande para ser observado por todos aqueles que definiram as suas vidas no caminho da eternidade. E este é um assunto que tanto faz falta nas nossas vidas cotidianas, como na nossa vida espiritual. Então, aonde a fidelidade é bem vista e desejada por quem? Vamos começar pela nossa fonte de ganha-pão, que é as empresas. Os empresários procuram servos fiéis, trabalhadores fiéis, empregados fiéis. Para uma esposa também não é diferente, que as jovens e os jovens, eles esperam ali um cônjuge fiel. Porque a infidelidade é aquilo que destrói o casamento, aquilo onde o homem onde Deus ajunta e o homem não deve separar, e a infidelidade é um desses pivôs de matrimônios, de casais que vivem sobre a face da terra. Tanto a esposa quanto o esposo espera um empregado, um servidor fiel. Como o pai, ele preza a um filho fiel, ou a mãe também da mesma forma. Por que não o Senhor também, o nosso Deus? Então, vemos aqui nas várias partes da vivência do homem, procura os tais, e nós vamos encontrar versículos na palavra de Deus, inclusive por Davi,
ele faz esse relato em um dos seus salmos. Então, vamos às características de um homem, de um servo, de um ser fiel. Ele é amigo, parceiro, solidário, não espera retorno, gosta de ajudar, confiável e leal. Então, é o retrato de alguém íntegro. Por isso que a fidelidade, ela precisa fazer parte da vida do homem em qualquer tipo de sociedade que ele estiver vivendo. Agora vamos dar umas características daquele que é o contrário disso, que é o antônimo do fiel. Ele em vez de amigo, ele vai se tornar inimigo. É parceiro, ele vai se tornar um imparceiro, aquele que não vai somar em nada, só vai dar dor de cabeça conhecendo qual é a capacidade do homem infiel. Solidário, ele é aquele que ignora, não quer nem saber da vida do próximo, aquele que ignora qualquer situação, ele só quer saber dele mesmo. Não espera retorno, enquanto aquele que não é fiel, ele só quer levar vantagem. Que ele não quer nem saber, tem o que gosta de ajudar, enquanto o fiel gosta de estar ajudando todos aqueles que o cercam. O infiel nem quer saber do que acontece a um palmo depois do seu nariz. Confiável, ele ao contrário, ele é inconfiável, aquele que tu não pode prestar um voto de confiança nele. Agora, o leal, contrário desse é o falso, que nós encontramos muito na nossa caminhada, na nossa trajetória aqui na Terra. Nós vamos encontrar muitos indivíduos que ocupam esta função de falsidade. Agora vamos lá para o Velho Testamento, não vamos ler os versículos todos para poder fazer só um resumo. Números 12, versículo 7, o Senhor fala com Arão e Miriam acerca de Moisés. Enquanto eles ali falavam mal do próprio irmão, que Moisés era irmão carnal tanto de Miriam quanto de Arão, e eles tinham lá, pela tradição deles, eles não aceitavam que o pessoal da sua gente se casasse com povos estranhos, com povo de outras nações. E Moisés, ele tinha a esposa por nome, acho que Quetura, se eu não me engano, e eles começaram a falar mal de Moisés por causa daquele casamento dele. E o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele chama atenção e fala direto com os dois que não era para fazer tais coisas, porque ele sofreria algum dano por falar mal de um servo que ele tinha escolhido e era fiel àquilo que ele tinha imposto para ele fazer. Eles até foram visitados por uma lepra. Foi preciso, depois que Moisés suplicasse ao Senhor para que aquela lepra dos dois sarassem. Então, é consequência de sermos aquela pessoa que vai fazer comentários que não é verdadeiro, principalmente contra aquele servo que Deus tem visto ele como um servo fiel. Ele
com toda certeza ele vai sofrer danos, porque Deus, ele tem ciúme dos seus filhos. Ele, quando algum servo é fiel, ele considera como filho, ele adota como filho. Deuteronômio 7:9 fala da fidelidade de Deus. Então, é um reconhecimento do servo, da fidelidade de Deus. O próprio Moisés, ele ensina isso para o povo, porque assim como nós temos que ser fiel, porque Deus, ele é fiel com nós. Agora vem a parte que nós falamos, que é o Salmo 12, o Salmo de Davi, 12:1, ali onde Davi reconhece que encontrar um homem fiel são muito poucos. Então ele é só meditar ali no Salmo 12, versículo 1, versículo 1, que nós vamos ver Davi tendo este reconhecimento que é uma peça muito difícil de encontrar. Entre os homens, é difícil encontrar um servo fiel. E ele teve ali na condição de rei, ele teve o privilégio de ter alguns ali que para a sociedade eram até maus elementos, mas eram servos muito fiéis a Davi, a ponto de um dia Davi pensar um pouco alto, ali com as campinas todas cercadas por adversário de Davi e do povo de Israel, ele pensa um pouco alto que tinha desejo de beber da água que estava num definido lugar, do poço em tal lugar, e um daqueles servos, ele passa no meio daqueles adversários todinho, foi e voltou só para pegar aquela água pela fidelidade que ele tinha ao rei Davi. Então ele faz essa atrocidade. E Davi reconhece que para fazer uma coisa dessa, era poucos que a gente podia encontrar entre os homens. E isso até no dia de hoje também não está diferente. E inclusive o próprio Senhor, ele faz uma menção ao próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, que tem muito a ver com a fidelidade, que ele olha do céu e não vê um justo sequer. Então, isso tem muito a ver, ele é praticamente um sinônimo do servo fiel. E Salmo 31, versículo 23, Davi diz que o Senhor guarda os fiéis. Então, aquele que é um servo fiel, como nós vemos lá no início, no capítulo 24 de Mateus, que nós lemos, nós vamos ver que Deus protege os fiéis. Naquele texto, até um texto curto que nós lemos, nós vamos entender que Deus protege. Davi já reconhecia isto. Então, no capítulo 31, versículo 23, ele diz claramente que o Senhor guarda os fiéis. E ainda continuando em Salmo 101, 6, aí Davi, ele procura os tais, os fiéis, porque são muito poucos. E principalmente ali pela função que tinha cada um dentro do reino de Davi, ele precisava de servos com esta qualidade. E assim como Deus também, para confiar a sua obra, ele propõe para nossas vidas uma função que, para executarmos ela, nós precisamos ser fiéis àquilo que é a exigência de Deus para cada um de nós. Então, agora vamos para Salomão, em Provérbios 20, versículo 6, ele também reconhece que é difícil encontrar um fiel.
E isto não foi privilégio apenas daqueles irmãos lá do passado, porque, como nós falamos há pouco, até os dias de hoje continua da mesma forma. Às vezes, aquele indivíduo que está ali próximo a nós, ao parecer, a mostra é uma coisa, mas nas funções dele é outra muito diferente. E nós encontramos isto dentro das empresas que trabalhamos, nós encontramos isto dentro da família que pertencemos, nós encontramos isto inclusive dentro das igrejas onde congregamos. Então, e a fidelidade não é virtude de muitos, é virtude de muito poucos. E agora vamos para Lucas 16, versículo 12. Então, o escritor de Lucas, ele faz ali um relato acerca do não é fiel, não é confiável. Então, ele faz esta observação, e isso tem uma grande importância para nós. Por quê? Porque você, para promover a uma função a uma certa pessoa, ou confiar alguma coisa a certa pessoa, primeiro você tem que saber se aquele indivíduo é fiel aos princípios, é fiel àquilo que ele confessa ser, é fiel para com o seu semelhante. Agora vamos ver um pouquinho do entendimento do apóstolo Paulo concerca este assunto. 1 Coríntios 1:9, Paulo ora para encontrar, e ele confirma isso, que Deus é fiel com os tais. Então, ele ora ali para a igreja de Corintos, para que eles despertem neste assunto, porque assim como Deus gosta dos fiéis, ele também é fiel para conosco. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, 1 Coríntios 1:9, Paulo ora nesse sentido, pedindo para que a igreja pudesse alcançar esta qualidade, este exemplo de estar como igreja. Então ele ora para que a igreja possa se valer com os tais, com esta virtude. Ainda continuando, 1 Coríntios 4:2, para o ministério. Aí Paulo ele faz esse relato para o ministério de Deus. Ele requer homens fiéis. E por muitas das vezes ser ali consagrado dentro das denominações, homens que não são fiéis, é que chegou ao ponto que nós vemos hoje as igrejas, que está até difícil de encontrar um lugar para congregarmos por falta de fidelidade. E o homem que não é fiel, ele também não é amoroso, então ele não vai enquadrar naquilo ali que Paulo falava, que para ser um bispo, ele precisava ser cheio do Espírito Santo, não espancador, não beberrão, e tantas outras qualidades e principalmente uma destas qualidades é ser um servo fiel aos princípios, aquilo que Deus requer das nossas vidas. Então,
1 Coríntios 1:9, Paulo, ele ora por esse sentido. E 1 Coríntios 4:2, ele relata que para esse trabalho, para esta responsabilidade, Deus requer homens fiéis para realizar uma obra tão importante que é a obra de Deus, para ser confiada aos homens, para ser ali identificado como um anjo de Deus à frente daquela congregação. E 1 Coríntios 7:25, Paulo ainda continua recomendando as virgens. Nós falamos ali, que fala acerca, até traz um ensinamento, 1 Coríntios 7, que traz aí um ensinamento muito profundo, até para os casais, acerca do compromisso que assume ali diante de algumas autoridades, testemunhas, que é o ato do casamento no nosso regime brasileiro. Estão mudando isto, mas até bem pouco tempo atrás era assim, ali estava o juiz de paz, um tabelião, que é o escrivão, e algumas testemunhas, e aqueles indivíduos que estavam ali assumindo aquele compromisso de um casamento. Ele jurava ali perante a palavra de Deus. Muitas das vezes eu já vi celebrações de casamento civil que aquele casal tinha que colocar a mão em cima das escrituras e fazer esse juramento, que seria fiéis no pouco, no muito, na doença, na saúde, na bonança e nos tempos difíceis. E muitas das vezes o homem jura ser fiel, mas não cumpre o que promete. Então isto é algo para ser meditado e executado. 1 Coríntios 7, versículo 25, ele traz esta reflexão. 1 Coríntios 10, 13, para homens fiéis, Deus dá livramento. Então, Paulo ele ainda faz este alerta da vantagem do homem ser fiel, principalmente na obra de Deus. Isto é algo primordial para a vida do homem, até nos dias de hoje, e sempre foi assim, nunca mudou. Ainda continuando, 2 Coríntios 1:18, ainda o apóstolo Paulo, para a palavra do fiel é sim, sim, não, não. Por que isso é tão importante? Porque ele não pode mudar os seus princípios. Se ele falou que é sim, vai ser sim, e se falou que é não, vai ser não. Ele é fiel àquilo que ele fala. É um homem, não é homem de duas palavras, como nós conhecemos na nossa própria cultura. Agora, 1 Tessalonicenses 5:24, quem faz o homem fiel é Deus. Paulo ainda continua ensinando ali a igreja dos Tessalônicos, porque nós, pela nossa capacidade errônea que temos, por si próprio, nós não vamos conseguir este ato que é um benefício próprio. Porque se ele for fiel, ele vai ser um empregado bem visto para o patrão, ele vai ser um marido fiel para com a esposa, vai ser um filho fiel para com o pai, vai ser aquela pessoa que possa confiar. Então, quando ele diz sim, é sim, e quando diz não, é não. E 1 Tessalonicenses 5:24, quem faz o homem fiel é Deus. Então, nós só conseguimos esta dádiva
com a ajuda do nosso Deus. 1 Timóteo 4:10 fala de um esforço. Nós precisamos nos esforçar, assim como para a salvação nós tem que ter um esforço da nossa parte. E no trabalho, para a nossa salvação. Então, precisa de haver um esforço para alcançarmos esta dádiva. Versículo 12, Paulo faz uma recomendação para não desprezar a mocidade. Então ele dá um conselho ao jovem: eu tenho que aproveitar a minha vida porque eu sou um jovem. Que ele aproveite a vida, mas não deixar de ser fiel. É um conselho da parte do apóstolo Paulo. Precisava ser conselho da parte dos pais, pai e mãe, que no caso os pais, e até da parte daquele líder espiritual que está à frente de uma congregação. Ele precisa atentar para isto, para estar dando esse tipo de conselho, principalmente ao jovem que não tem uma mentalidade formada ainda. Hebreus 3:2-5. Então nós temos aqui algumas recomendações do escritor também, que fala acerca de Moisés, reconhecendo a fidelidade de Moisés em toda ordenança de Deus, que é um exemplo de caminhada espiritual. Foi Moisés. Ele traz essa reflexão em Hebreus 3:2-5. E Hebreus 10:23 confirma a fidelidade de Deus, que nós temos que sermos imitadores de Deus, assim como daquilo que nós aprendemos do Filho, que no caso foi Jesus Cristo. Ainda Hebreus 11:11, alcançamos a fidelidade de Deus pela fé. Então, para que nós alcançamos este benefício, precisamos de exercitarmos a fé. Primeira carta de João 1:9, precisamos confessar os nossos pecados para alcançar. Então, assim como em Hebreus 11:11, nós precisamos de fé, nós precisamos estar confessando as nossas falhas ao Senhor. O próprio apóstolo João, na sua carta 1:9, ele relata isto. Então, para a remissão do nosso pecado, nós temos o sangue de Jesus, mas precisamos confessar isto para o nosso Deus. E Apocalipse 2:10, Deus, ali através de Jesus Cristo, ali ditando esse livro do Apocalipse a João, ele fala a respeito, inclusive está lá nas primeiras cartas às igrejas da Ásia, ele pede que seja fiel até a morte, mesmo se estamos ameaçados de morte, principalmente agora que que estamos entrando em um período muito difícil da caminhada do povo de Deus, aquilo que é conhecido como igreja. Vai haver, assim como houve lá no tempo daquela igreja de Esmirna, por exemplo, vai haver ainda, neste tempo do fim, ameaça do adversário de nossas almas, que vai vir implantar um curto reinado na terra, e vai haver essas ameaças novamente. Nós precisamos estar
consciente disso, é ser fiel até a morte. Mesmo se o indivíduo, se aqueles adversários de nossas almas nos ameaçar, vamos continuar sendo fiéis para herdarmos a promessa que tanto almejamos, que é a vida eterna. Apocalipse 21:5, Jesus confirma a sua palavra de fidelidade, que ele, assim como ele prometeu em vir buscar a igreja, ele prometeu a vida eterna, e isto é confirmado pelo próprio Jesus. E para encerrarmos, Apocalipse 22:6, João confirma que tudo que ele esclareceu é fiel e verdadeiro. Então, ele não inventou nada daquilo que está escrito no Apocalipse, foi o próprio Senhor Jesus que ditou para ele, e ele confirma isto no final, que não é para colocarmos em dúvida que a profecia, a palavra que foi escrita por ele é fiel e verdadeira. Então, este é mais um assunto que hoje trouxemos para que possamos ser conscientizados pela grandeza da nossa salvação, pela grandeza de Cristo vivo em nossas vidas. Isto é algo que é para benefício nosso. Por que benefício nosso? Porque se quisermos voltar de novo a sermos vida, vivendo eternamente em bonança, em alegria, em gozo, precisamos, sem dúvida nenhuma, sermos fiel à palavra de Deus. E vamos encerrar louvando o Senhor com mais um louvor. Apenas vamos fazer na capela mesmo, através da fé. Através da fé, o enfermo foi curado. Através da fé, o oprimido foi libertado. Através da fé, o meu Jesus me chamou. Através da fé, a minha alma ele salvou. Através da fé, o evangelho estou pregando. Através da fé, a igreja está se preparando. Através da fé, o meu Senhor está voltando para encontrar o povo que está te esperando. Através da fé, lá no céu vamos morar. Através da fé, com Cristo vamos reinar. Através da fé, isto não vai demorar. Os sinais estão se cumprindo para o meu Senhor voltar. Bendito seja o nosso nome do Senhor. Glorificamos, Senhor, por este privilégio de podermos falar da Tua palavra e alcançarmos, Senhor, conhecimento. Sabemos que de nós mesmos não teríamos capacidade, mas através do Seu Santo Espírito nós somos capacitados a falar de um assunto tão importante, que é a eternidade que o Senhor tem prometido e tem nos sustentado confiando na sua palavra. Só por intermédio do Teu Santo Espírito que somos capazes. Aleluia.